Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo, eu sou responsável pela prática do ICO, já explico para aqueles que não sabem o que é o ICO. Mas antes de eu começar, eu queria falar um pouquinho sobre a LHH. A LHH, quando começo a falar sobre ela, eu começo a falar sobre o propósito dela, que é encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem num mundo de constante transformação. E dentro desse propósito, para cumprir esse propósito, ela tem alguns pilares de atuação. Então, ela tem um pilar para assessment, ajudando que as pessoas revelem, né, seu maior potencial. Tem as soluções de desenvolvimento de talento e coaching, ajudando a que as pessoas realmente alcancem, né, o seu maior potencial. Temos soluções de reskilling e upskilling. Temos as soluções de transição de carreira, e aí a gente atende desde o fechamento de fábrica até o C-Level. E, para o C-Level, é onde está o ICO, que é o International Center for Executive Options, soluções desenhadas para a transição desse level. E também agora a gente tem uma área de recrutamento, a Spring, que era uma empresa do Grupo Adecco, hoje integrou a LHH, então hoje também a gente tem a LHH Recruit. Muito bem, que beleza, nós estamos aqui com duas pessoas queridas, e para falar um pouquinho, que a gente sabe hoje que adaptar-se às mudanças aceleradas pelo contexto da pandemia ainda é um desafio para as grandes corporações. Pouco a pouco, começamos a vislumbrar o restabelecimento da vida profissional e cotidiana, porém novas dinâmicas no mercado de trabalho estão surgindo. É nesse momento de retomada que os profissionais de recursos humanos precisam estabelecer uma estratégia eficiente nas suas organizações para um novo modelo de convívio social. E para falar sobre esses desafios, né, é com imensa satisfação que hoje temos conosco Elisângela Martins, diretora de Pessoas e Cultura da Compass, Gás e Energia, Simone Beyer, diretora de Recursos Humanos da Cargill. Começando, elas vão se apresentar, vão falar um pouquinho sobre o negócio e depois a gente começa a falar um pouco sobre o assunto mesmo da nossa live. Eu queria dizer para vocês que vocês fiquem à vontade de fazerem perguntas através do nosso chat. Eu, na medida do possível, vou fazendo a curadoria das perguntas e vou colocando as perguntas. Não fiquem chateados se eu, por acaso, não passar a pergunta de vocês, é porque eu tenho algumas perguntas que eu quero saber, eu também estou curiosa. Então, mas, por favor, fique à vontade, use um chat, que eu vou carinhosamente olhar todas as perguntas. Bom, então, para começar, eu queria que, então, aí vocês escolhem se Elisângela ou Simone se apresentem e falem um pouquinho dos seus negócios. Posso começar, então. Boa noite, pessoal. Obrigada, Irene, pelo convite. Elisângela, um prazer estar aqui nesse painel com você. Acho que vai ser bastante interessante a nossa troca, compartilhar um pouco das nossas experiências. Muito bom estar aqui. Eu sou Simone Baia, diretora de RH da Cargill, como a Irene comentou. Eu estou há 6 anos na empresa e a Cargill é uma multinacional americana com mais de 150 mil funcionários em 70 países. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 10 mil funcionários espalhados no Brasil inteiro, com diversos tipos de operações, fábricas, portos, centro de serviço, centro de inovação, armazéns, uma variedade muito grande, e também produtos que muitos de vocês que estão aqui devem conhecer, como a marca Elefante, Pomarola, vários produtos aí conhecidos dos consumidores brasileiros. Bom, Elia. Muito bom, obrigada, Simone. Estava aqui apertando o botão de desligar o mudo. Obrigada pelo convite, Irene. Estou super feliz aqui de dividir também essa 1 hora de conversa, de troca de experiências aí com a Simone. Com certeza a gente sai daqui hoje aprendendo um monte, discutindo aí, tendo várias ideias juntos. Eu sou Elisângela Martins, me chamam de Elis normalmente, para economizar aqui o nome. Sou diretora de Pessoas e Cultura na Compass.
A Compass é uma empresa novinha que nasceu aí na pandemia, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas nasceu em 2020, então tem 2 anos. É uma empresa do Grupo Cosan, e eu faço parte do Grupo Cosan há 12 anos, né? Comecei minha história na raiz e estou aqui construindo a Compass nesses últimos 2 anos. A Compass é uma holding de gás e energia que tem o desafio de trabalhar, né, nessa movimentação e nessa transformação do mercado de gás e energia. Então, nós temos dentro do nosso portfólio de empresas a própria Comgás, que seguramente espero que muitos de vocês aqui sejam clientes, né? Uma empresa de gás natural, distribuição de gás natural. Outras grandes distribuidoras que a gente tem comprado aí nos últimos anos, acabamos de privatizar a mais recente aquisição, que foi a Sulgás, a distribuidora de gás natural no Rio Grande do Sul, e outros braços também na área de infraestrutura e também na área de geração de energia. Então, a gente tem um terminal que está sendo construído ali em Santos para trazer gás de outras localidades do mundo aí, trazer, então, aumentar nosso portfólio, nossa oportunidade de atender aí esse mercado brasileiro. É um pouco isso aqui, estou muito animada com esse nosso papo, para a gente poder falar um pouquinho sobre retomada, ou não parada efetivamente, né? Obrigada de novo pelo convite, Irene. Eu é que agradeço vocês. Bom, o assunto é retomada, esses desafios, né? Antes de eu fazer algumas perguntas que eu estou curiosa, vamos falar um pouquinho sobre essa retomada ou não retomada, porque nós estamos aqui com os 2 segmentos que não podiam parar durante a pandemia, né? Todo mundo precisa comer, e todo mundo precisava do gás, pelo menos aquelas que tinham o gás da Comgás, né? Então, mas de qualquer gás as pessoas precisavam. Então, eu queria ouvir de vocês como é que está sendo isso para as empresas de vocês. Muito bem comentado, né? Todo mundo precisa se alimentar, então o nosso segmento realmente não parou, né? Durante todo esse período da pandemia. Nós tivemos aí no início e durante praticamente 2 anos, em torno de 3 mil pessoas que começaram a trabalhar remoto, né, assim, de uma hora para outra, mas ficaram até pouco tempo atrás. Então, um contingente muito grande, um aprendizado bastante grande nessa mudança e agora na volta também. Mas o restante, né, os outros 7 mil funcionários continuaram trabalhando com toda segurança, com saúde durante todo esse momento, com todos os esforços que a gente colocou aí em place para que todo mundo continuasse trabalhando, né, de forma bem segura. Mas realmente o agro não parou, né? Então foi um período de uma continuidade, de uma forma diferente, né? Acho que a gente continuou buscando aí resultados, mas de uma forma diferente. Ótimo. Então, para vocês não mudou muito, né? Vocês têm um sistema híbrido implantado? Agora no retorno, né? A gente retornou efetivamente, depois de muito planejamento, vai e volta, a gente retornou aí dia 4 de abril, então na maioria dos escritórios e operações, todo o público administrativo começou a voltar, e começou a voltar num modo que a gente está chamando de test and learn, agora até o final de maio, justamente para experimentar cada equipe, cada gestor conversando com as suas equipes, definindo qual o melhor formato, qual a melhor forma de trabalhar, quantos dias junto, todo mundo no mesmo dia no escritório, alguns vão mais seguido, os outros não, de acordo com a dinâmica, né, de cada um. Então, tem sido um período realmente de experimentação, né, esses últimos 2 meses. E tem sido realmente incrível colocar em prática o que a gente está planejando, no fundo, desde, acho que outubro do ano passado, com idas e vindas, ajustes, e continuamos desse modo, né? Porque tudo pode mudar, como tem mudado aí nos últimos meses, com as emoções, com medida provisória, com várias coisas que acontecem, né, ao longo do caminho. Ótimo. Muito bem. Eli? Bom, deixa eu falar um pouco da nossa experiência, né? Como você falou, né? Não dá para ficar sem gás e principalmente não dá para não ter atendimento de emergência, né? Que a Comgás tem lá também os nossos gasistas, que é o nosso pelotão da linha de frente que atende aí para emergências, enfim, vazamento de gás, algo do gênero. Então tem esse time todo que faz ligação de gás também, né? Porque não parou, né? O mundo, muito pelo contrário, né? Em São Paulo, que a gente começou a perceber, e a atuação da Comgás é bastante em São Paulo, que durante a pandemia até aumentou o número de clientes, porque as pessoas estavam mais em casa, né? Então, tinha esse chamado, e a adaptação que a gente teve para o time de campo foi muito tentando ouvir cliente, falando, bom, como é que a gente prepara o nosso gasista para ele ter todas as respostas possíveis e a responsabilidade de entrar na casa de um cliente, quando ele é solicitado a entrar,
com todo o cuidado do protocolo de segurança e de saúde, para que aquele cliente também se sinta tranquilo, que ele não tenha a sensação de que ele está sendo ali desrespeitado na questão de saúde mesmo, né? Então, naquele auge da pandemia, a gente tinha aí todos os protocolos de discussão com os nossos gasistas e treinamento, inclusive, deles, de como é que ele entra de um jeito respeitoso para aquela família se sentir também tranquila, de que ele também está ali, né, não transmitindo a doença, na época que a gente estava ali passando álcool gel e limpando até comida, né, lá vindo da Cargill com álcool gel. Então, como é que a gente fazia isso com os nossos gasistas? A gente tem também um time muito grande de terceiros. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a Compass tem aproximadamente 1.200 colaboradores diretos e mais uns 4.000 que são terceiros, que são pessoas que atuam nas nossas obras, que, né, nos ajudam nessa construção. Então, a gente tinha também esse trabalho adicional de orientar os nossos parceiros também, para seguirem mais ou menos o mesmo protocolo que a gente tinha aqui, e a percepção do nosso cliente está ali muito, muito viva, muito tranquila. E o nosso time que não é operação, nosso time de escritório, de fato, né, esse foi para casa, de fato, e a gente tinha ali uma chamada muito grande para ter essa coisa do home office implementado, a gente não tinha, né, não era muito a nossa cara, não era muito a nossa cultura, e da noite para o dia a gente implementou e funcionou. Então, contando para vocês aqui, abrindo super o coração, no primeiro dia que a gente teve o primeiro caso de Covid, que é o primeiro caso a gente nunca esquece, né? O primeiro caso de Covid confirmado ali na Comgás foi também o primeiro dia que, infelizmente, nós, como Grupo Cosan, fomos hackeados. Então, a gente tinha também uma crise toda de tecnologia acontecendo ao mesmo tempo que a gente tinha a crise da pandemia. Então, a gente teve que aprender mesmo. Então, o Zoom apareceu mais rápido na nossa vida, porque a gente também ficou sem e-mail por uns dias ali. Foi uma situação bastante atípica, mas parece que é uma aprovação para a gente se adaptar rápido. Então, Irene, não teve muita parada, não, para a gente. Mas quando eu chamo agora, quando eu estou no escritório, eu estou no escritório hoje aqui, né? Eu não tive uma chamada de novo para o time. O que acabou acontecendo é como a gente teve que ficar vivos aqui em interação o tempo inteiro, mesmo durante a pandemia, a gente não fez um plano de retomada, a gente continuou mantendo. Obviamente, fiz reforma no escritório para atender o protocolo, todo mundo de Zoom, não dá para ficar todo mundo de Zoom nas baias, então a gente conseguiu fazer isso. A gente não teve uma chamada ainda do nosso time de volta, mas a gente teve que contar para eles lá em meados do ano passado, que a gente ia sim para o híbrido, que a gente ia sim se modernizar e que a gente ia sim permitir que essa flexibilidade que a gente ganhou na pandemia, ela continuaria, então não precisei chamar de volta. As coisas foram meio que acontecendo e aqui eu digo que às vezes as segundas-feiras, por exemplo, as terças-feiras, o escritório às vezes está lotado, a gente está com um problema contrário aqui às vezes. Que bom, nós também temos esse mesmo problema no escritório. Nós já implantamos desde o início da pandemia o teletrabalho, mas o escritório tem vezes que as pessoas têm que fazer a reserva da sala também. Eu acho que ficou muita gente, muito tempo em casa, querendo agora sair um pouco, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, também querendo esta flexibilidade de que, se precisar, pode ficar em casa também, Sim. né? Eu acho que tem esses dois modos, né, das pessoas pensarem, né? Muito bem, gente. Eu queria... Nós estávamos conversando e antes, né, da gente começar, e eu achei que esse assunto, né, da transformação digital, que já era uma jornada das organizações, assim como a inovação também. Porém, com a pandemia, isso foi multiplicado ou triplicado, né? E, com isso, a gente sabe que há algumas pessoas que têm medo que, com essa transformação digital, seus trabalhos realmente desapareçam, né? Então, algumas organizações optam por ter uma trilha, né, de reskilling, upskilling, para poder dar esta oportunidade das pessoas. Bom, a gente vai se transformar, nós, na verdade, o que vamos substituir é o trabalho que uma máquina poderia fazer, mas você vai se preparar para fazer outras atividades. Então, eu queria ouvir de vocês, né, como é que vocês estão tratando esse assunto, se isso realmente está acontecendo nas organizações de vocês.
Durante o período de pandemia, a gente continuou na jornada tanto de inovação quanto de modernização. Então, a gente tem desde o ambiente de manufatura, com implementação de novos sistemas de manufatura, que a gente chama de Smart Manufacturing, até a implementação de ERP acontecendo, né, no meio da pandemia. Então, vários processos de modernização e investimentos nas fábricas continuaram. Nesses processos, a gente sempre tem um olhar, né, de que novas competências são necessárias, tanto numa fábrica quanto público administrativo, desenvolver e um plano, né, para esse desenvolvimento, para que as pessoas também possam adquirir e permanecer, né, trabalhando na empresa e adquirindo essas novas competências. Em alguns momentos, a mudança, principalmente no âmbito digital, ela é grande demais e a gente tem que trazer essa competência de fora mesmo. Então, a gente contrata pessoas, né, com cientistas de dados, né, esse público mais técnico, assim, a gente realmente não temos em casa, mas temos que desenvolver numa velocidade mais rápida, então a gente traz do mercado. Mas para um público administrativo em geral, a gente tem uma democratização do conhecimento, né? A gente tem uma plataforma que, no nosso caso, chama My Learning, que é tipo um Netflix, né, de cursos e educações. Então, a pessoa pode escolher quais são os temas que ela quer se desenvolver e seguir diversas trilhas de conhecimento, trilhas de treinamento, e isso está aberto para todos os funcionários, né? Então, a gente também procura identificar quais são as competências, demonstrar aonde tem, né, esse tipo de conhecimento para o funcionário ir atrás e buscar esse conhecimento que a gente tem internamente, e alguns processos mais formais de educação também, de treinamentos e workshops também são realidade. Beleza. Elis. Muito bom. Do nosso lado, acho que assim, a pandemia não trouxe tanto esse desafio ainda. Eu acho que a gente acabou investindo muito, mas isso foi um aprendizado, né? A gente acabou investindo muito em ouvir o cliente. Então, tudo que era tecnologia que a gente tinha de agenda de transformação digital, que a gente já fazia, a gente intensificou. Então, a gente melhorou alguns processos, principalmente quando a gente pensou assim, que a gente às vezes levava mais tempo até para fazer a ligação de um cliente, do gás desse cliente, a gente tentou concentrar para poder evitar esse transtorno de entrar mais vezes na casa do cliente. Então, a gente usou nossa leitura de tecnologia mais, nesse sentido, mais a nosso favor. E nesse sentido, eu acho que assim, a gente já vinha trabalhando muito num formato de carreira, onde a gente fala muito para as pessoas que elas podem pensar em possibilidades de carreira, não necessariamente numa trilha fixa, né? Aquele conceito que você tem ali possibilidades únicas e que segue uma trilha meio que uma esteira. Então, a gente investe muito nos últimos anos nessa questão de você parar para a própria pessoa fazer sua autorreflexão de onde é que ela pode contribuir, onde é que a mão direita dela pesa mais e ela pode seguir esse foco de atuação e onde é que pode ser complementar. Então, a gente tenta trabalhar muito isso junto com o próprio líder, de mapear onde é que a pessoa pode se desenvolver de outras formas, e a gente tem focado muito nisso. Mas eu vejo assim, né, isso para administrativo, principalmente para os nossos níveis de liderança. Mas eu vejo, por exemplo, na base, muito gasista, que é essa pessoa de primeiro atendimento, que está no campo, está fazendo isso acontecer, ele às vezes tem um know-how, não de conhecimento técnico, mas de conhecimento tácito, de estar ali na linha de frente, que possibilita que a gente tome várias decisões ao longo do caminho diferentes daquilo que a gente tomaria, né, no formato original. Então, a gente tem tentado achar essas pessoas e tentado desenhar a carreira delas num caminho que faça sentido para trilhar outras linhas, mesmo que técnicas, né? Saia dessa linha de frente e vá para uma área de engenharia, uma área de projetos. Então, a gente tem focado bastante nesse tipo de desenvolvimento. E principalmente com parcerias, né? Porque a nossa mão de obra é uma mão de obra que precisa ser desenvolvida, né? Ela minimamente precisa ter aí uma formação básica. Então, a gente tem atuado muito aí, até com parceiros que nos ajudam até a colocar um pouco de diversidade também nessa formação para atrair gente para dentro de casa. Então, dentro para aqueles que foram mais afetados pela transformação digital, você acha que isso muda um pouco as relações? Vocês acham que isso muda um pouco as relações entre empregados e a organização, entre colaboradores e a organização, ou entre os clientes? Como é que vocês veem isso? Acho que Desculpa. Vai lá, Simone. Não, eu ia comentar em relação ao próprio relacionamento, né, entre funcionário e empresa. Acho que existe ainda, principalmente
para cargos mais operacionais, um nível de expectativa, né, de realmente estar na companhia, que a companhia, né, vai dar todas as ferramentas. Então, acho que é uma mudança cultural, né, que a gente vem fazendo e que, no fundo, a sociedade vem fazendo, né, onde todos são protagonistas, né, inclusive um operador com uma nova tecnologia chegando, sempre tem, né, o perfil mais interessado, de querer aprender, buscar esse conhecimento. Então, acho que essa é a grande mudança que vem acontecendo na sociedade, né? De novas tecnologias provocando um direcionamento. Assim, as pessoas realmente elas precisam, né? Se querem continuar trabalhando, precisam se movimentar, precisam ir atrás. Então, acho que esse empurrãozinho a sociedade em geral vem dando e muda bastante, né? Esse relacionamento, essa relação empregado-trabalhador, né, de não ser tão passivo quanto era no passado, né? Perfeito. Acho que complementando a tua visão, que eu estou muito na mesma linha que você, Simone, quando a gente pensa nas nossas práticas aqui da Compass, eu acho que complementando, né, o que a gente tem tentado fazer, essa coisa repetindo aqui, né, essa coisa do olhar para o cliente. Hoje o cliente também te exige mais, né? E o cliente, ele é reflexo da sociedade como um todo, né? Então, a gente faz muita essa reflexão dentro de casa. Hoje, todo o nosso time, da função mais básica, que é na operação, até o nosso C-Level, ele está acostumado a lidar com tecnologia para a vida pessoal dele de um jeito diferente. Então, tanto a gente precisa pensar em como é que a gente quer ser visto para fora, para esse cliente, que hoje compra qualquer coisa para casa dele a 2 cliques, 3 no máximo. Como é que a gente faz com que essa relação para o cliente também seja percebida através de coisas mais básicas, como o serviço de uma distribuidora de gás, né? Mas também como é que a gente faz isso refletir, que é um dilema das áreas de recursos humanos, é fazer com que o colaborador sinta essa mesma tecnologia sendo aplicada para ele próprio. Que acho que esse é um dos maiores dilemas também que a gente vive como liderança, né? Como é que a gente tem esse olhar para fora do cliente e de transformação digital, enfim, mas como é que a gente também promove essa visão mais tecnológica na gestão que a gente faz do nosso time. Isso ainda é, às vezes, um dilema, né? Como é que a gente se atualiza também para dentro, para a experiência que eu vou oferecer para fora para o meu cliente, ela também seja percebida pelo meu colaborador interno. Perfeito. Ainda falando desse cenário que todos estão vivendo mais desafiador, vocês acreditam que o estilo de liderança ele está mudando? Quer dizer, no outro dia eu estava até estudando uma matéria chamada sobre energia relacional, né? É a capacidade que uma pessoa tem de, ao encontrar com a outra, energizá-la, fazer com que ela realmente desabroche, né? Que tem pessoas que têm essa capacidade, né? Que fazem isso, né? E tem outras que você já, quando chega perto delas, elas te sugam até, né? Vocês acham, então, que esse estilo de liderança está mudando, né? E ele muda realmente? Vocês conseguem perceber isso dentro das organizações de vocês? Sim, efetivamente. Acho que a experiência da pandemia para posições de liderança, e aí não falando assim da realidade de fábrica, né? Falando de realidade tanto de vendas quanto áreas administrativas, foi uma mudança muito grande, né? Para os gestores aprenderem assim rapidamente a fazer a gestão online e a maioria, que assim, os que foram mais bem sucedidos, digamos assim, como gestão e liderança, se aproximaram demais das equipes nesse momento, né? De realmente estar próximo, saber como uma pessoa está, como a família está. Então, acho que o momento de dor, né, que a gente viveu da pandemia também teve esse olhar mais humano, né? A gente percebe que os gestores se aproximaram mais das equipes. Então, esse estilo de gestão, ele vai continuar, né? Uma gestão mais próxima, mais participativa, colaborativa, promovendo, né, a equipe. E também essa questão da flexibilidade, acho que os gestores viveram bastante, e agora, no retorno também com o híbrido, não é fácil, né, fazer gestão quando alguns estão no escritório e outros não estão. Para muitos isso já era uma realidade, quem tinha time já, no meu caso, por exemplo, eu tenho time, né, com pessoas em vários lugares do Brasil, então já era uma realidade antes, mas para muita gente isso é diferente. Então, né, o online totalmente foi diferente, aí agora o híbrido, uns junto, outros separado, é um desafio. Então, acho que lidar com essa flexibilidade e o que nós estamos chamando na Cargill, né, da gestão da singularidade, as necessidades de cada pessoa, né, que diferem. Tem pessoas que querem estar no escritório todos os dias porque gostam, tem pessoas que não, que ainda têm medo, que querem ficar mais em casa.
Então, a gente tem realmente trabalhado muito com esses líderes para fazer essa gestão da singularidade, né? O que é bom para um pode não ser bom para outro, mas também não é fácil, né? É muito mais fácil ser socialista assim, fazer a mesma decisão para todo mundo. Então, acho que isso exige cada vez mais novas habilidades, né, da liderança hoje, e para o futuro a tendência é realmente reforçar e cada vez mais essas habilidades vão estar presentes. Né? E tratar cada um como cada um gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado, Isso. né? Exatamente. Bem, Eli. Eu acho que essa é um pouco da essência mesmo, né? O que a gente percebeu aqui, a gente tinha todo um programa de formação de liderança que já falava de liderança humanizada, né? Que é um pouco dessa história do conceito, né? Como é que você trata a pessoa como pessoa e como é que você proporciona uma coisa que não seja massificada, mas que você consiga falar com o indivíduo, né? E a pandemia, nesse sentido, foi um presente para a gente, porque a pandemia, eu lembro das conversas que a gente teve, do programa de formação que a gente botou de pé rápido ali para poder falar com a liderança sobre essa necessidade nova. Ela mostrou para a gente que o estilo comando e controle, ele não funciona mais, né? Ele até funciona para um momento de crise rápida, mas ele não consegue mais ser sustentável. Então a gente falava muito, e isso fez muita diferença, né? Aí pegando um pouco do exemplo da Simone, para a gente aqui também, quem foi mais bem sucedido é quem lidou bem com a história da ausência de comando e controle, da ausência de não gerenciar onde é que meu time está e quanto tempo meu time tá investindo para fazer ou não um trabalho, mas aquele líder que se colocou no lugar muito de eu sou aqui um facilitador, e estamos juntos, né? A gente precisa construir essa entrega juntos. Como é que eu te ajudo nessa questão? E a gente usou muito essa necessidade humana até para lidar com questões de saúde mental, gente. Não tem jeito, né? Não dá para a gente falar de retomada de pandemia sem falar que isso aconteceu e que isso acontece, né? As pessoas voltam para o escritório, muitas delas eu ouço relato, eu falo, está voltando por quê? Eu não aguento mais ficar em casa, Elis. Está me fazendo mal para a cabeça não ter contato com outras pessoas mais direto. É mais produtivo estar no escritório. Então, assim, como é que o líder consegue fazer essa leitura, que é uma leitura que eu falava no meio da pandemia, eu lembro bem que eu falava muito com o meu time, eu falei, gente, invistam 5 minutos, falava muito para a diretoria também, invistam 5 minutos a mais no fim do seu Zoom e perguntem como é que andam as pessoas. Vocês podem ter certeza que nesses 5 minutos, você como líder, vai conseguir fazer diferença ali para tratar de um ou outro tema que a pessoa está lidando e que eventualmente não tem para quem recorrer, que está em casa. Então, esse tipo de liderança mais próxima fez muita diferença. E eu acho que é uma liderança que veio para ficar. Líder que não é próximo e que não entende que está lidando com gente no final do dia, né, que não tá olhando para essas outras questões, não consegue exercer mais essa liderança, que as pessoas precisam disso agora. Bom, tem uma pergunta agora, deixa eu privilegiar aqui a plateia, o Mauro Frota. Oi, Mauro, que prazer ter você aqui. É que eu conheço o Mauro, por isso que eu estou falando com ele aqui. Não sou louca, não, eu conheço o Mauro. Tem pessoas que eu não conheço, né? Mas o Mauro eu conheço. Ele diz o seguinte, se possível, para vocês duas, né, gostaria de ter a opinião de ambas sobre a construção, manutenção e evolução da cultura organizacional, com as mudanças no estilo de gestão e os modelos de trabalho híbrido pós-pandemia. Muito bem. As mudanças no estilo de gestão. Mauro, se eu pudesse começar aqui te explicando como é que eu vejo isso acontecendo na Compass. E aí a Compass, né, obviamente nascendo há 2 anos, eu falo muito assim, né, para a gente aqui, a gente teve que se inventar como companhia, como cultura organizacional, enquanto o mundo estava tentando se reinventar. Então, a gente tentou fazer desse limão uma limonada. Então, a gente estava aqui, né, em 2020, claro que a Comgás já tem uma história maior, a Comgás foi adquirida pelo grupo Cosan exatamente 10 anos atrás, e foi o que fez com que a gente se tornasse o Case Compass um case que fizesse sentido, mas quando a gente estava desenhando em meados de 2020, né, à distância, em 2021, o propósito da companhia, que traços de cultura que a gente queria ter, a gente levou muito em consideração esse aprendizado que a gente estava vivendo na pele. E essa coisa do humano, né? Eu lembro aí, se eu puder te dar um exemplo, a gente estava aqui há quase 1 ano e meio formando time e contratando pessoas pelo Zoom,
entrevista, contratação, assinatura de documentos e integração e vida que segue pelo Zoom, sem nunca ter apertado a mão. Então, assim, quando a gente começou a abrir mais essa coisa de voltar, estou falando de final de 2020, meados de 21, a gente se encontrava nos corredores e a gente apertava e falava, não sabia que você era tão alto, mas isso não fez a menor diferença na minha vida, nesses meses que a gente conviveu junto. Então, acho que no final a gente acabou conseguindo criar uma cultura onde essas amarras todas que a gente tinha, que eram necessárias, da formalidade, da coisa mais engessada, não nasceu com a gente. A gente tentou colocar, até do ponto de vista de cultura, um pouco desse nosso traço de autonomia, de liberdade. A gente colocou isso em nome mesmo, assim. E a gente tenta viver isso ainda como uma prática. Talvez por isso, até pensando nesse traço cultural que a gente tentou implementar, a gente não tenha feito essa chamada para retomada. Porque se é um híbrido, a gente ficou nessa dúvida. Chama para retomada, mas assim, a gente nunca teve que parar, então chama mesmo, não chama? E esse dilema a gente viveu. Falando, se a gente está falando de autonomia, de flexibilidade, não tem uma chamada de volta, porque a gente não parou. Então, acho que foi um pouco desse traço cultural que a gente tentou colocar de flexibilidade, de autonomia e tratar adultos como adultos, né? O adulto gosta de ser tratado como adulto, não com comando e com controle. Então, a gente tentou fazer disso uma verdade para a gente já na largada. Perfeito. Na Cargill, essa questão da cultura, acho que a gente tem, né, o privilégio de ter uma empresa que tem um propósito muito claro, e ele foi muito vivido durante a pandemia, assim, no momento realmente daquele começo. Nosso propósito é nutrir o mundo de maneira segura e sustentável. Então, a gente tem essa questão do propósito e valores muito fortes. Então, isso foi muito vivido durante a pandemia. Eu acho que, do ponto de vista de cultura de uma organização, viver isso na prática já era, mas acho que foi muito forte, evidenciado durante a pandemia, foi muito interessante. Então, agora, no momento do retorno aos escritórios, que no nosso caso foi, como eu comentei, no início de abril, a gente tinha um time multifuncional discutindo isso desde o ano passado, com o time de segurança, time de RH, facility, vários outros. A gente definiu, sim, algumas modalidades de trabalho. Desde dezembro, estamos preparando a liderança para entender e discutir com seus times, né, o que faz mais sentido para cada um. E como eu comentei, esse momento agora de experiência, ele é muito rico, né? Então, assim, não existe uma demanda, não tem que isso, nem tem que aquilo. É o momento de cada equipe experimentar, ver o que funciona, para nos próximos meses realmente definir a melhor forma de trabalhar. Então, essa questão da flexibilidade nesse momento agora e a confiança, né? Acho que a gente confiou, fazia 2 anos que a gente não via muita gente, a gente confiava que eles estavam trabalhando, né? Os funcionários estavam fazendo o que tinha que fazer, a gente estava vendo o resultado. Então, não tem por que agora, nesse momento, né, de retorno, é só um retorno presencial aos poucos, a gente, né, querer fazer alguma coisa diferente. Então, o ponto da confiança e da flexibilidade, a gente trabalhou muito, né, o meu time de RH, junto com as lideranças, trabalhou muito em ações de engajamento, preparação da liderança, para que esse retorno fosse, né, o mais suave possível para grande parte aí dos funcionários. Mas não é, né? Acho que é um momento que a gente precisa ter cuidado, porque realmente a saúde mental das pessoas já estava muito fragilizada, como a Elisângela comentou. Tem gente que acha que é super bom voltar para o escritório para, né, dar esse refresh, mas tem gente que não quer ser pressionada para voltar, né? Então, assim, encontrar esse equilíbrio, que no caso é realmente reforçando a confiança que a gente tem nos funcionários e a flexibilidade de poder escolher, de ir para o escritório quando faz sentido estar no escritório, não precisa ir para o escritório para ficar o dia inteiro conectado, né, no Teams ali, em reuniões, tem que ir para o escritório quando você vai encontrar gente, sim, falar com gente. Sim. Então, essa questão de ter um propósito também para ir para o escritório, a gente tem trabalhado com a liderança, é super importante. Obrigada. O Milton fez aqui um statement dizendo assim, perfeito, tratar adultos como adultos. A cultura de comando e controle trata os colaboradores como crianças. E, ao mesmo tempo, esta onda de ter alguns mimos, tipo sala de jogos, etc., em troca de questões mais valiosas, cultura de reconhecimento de fato, acaba infantilizando mais a relação com as equipes, né? Então, e o Mauro acabou que está agradecendo as reflexões. Muito bem. Eu agora queria... A gente vê muito falar, principalmente nos Estados Unidos, mais do Great Resignation, né? E
Eu, no outro dia, estava até discutindo com uma pessoa, porque eu acho o seguinte: nos Estados Unidos, a relação de trabalho entre as empresas e os colaboradores, ela é diferente da nossa, viu? Que é uma cultura, uma relação mais paternalista, né? A gente tem uma série até de benefícios e de seguros e de FGTS, que nos Estados Unidos não tem, é uma relação puramente de trabalho. O cara entra, depois sai. Então, para as pessoas fazerem essa reflexão durante a pandemia, não custou muito, porque não tinha outras coisas para pensar. Mas, conversando também com alguns diretores de recursos humanos, disseram que algumas lideranças fizeram essa reflexão e até tomaram a decisão de que, olha, no momento em que eu tenho que cuidar tantas pessoas, eu tenho que ser uma liderança mais participativa, eu não quero mais ser líder. Isso aconteceu nas organizações de vocês? Não de uma forma tão acentuada. Eu acho que é um outro caso, né? Mas eu acho que vocês concordam comigo que tem a ver com esse paternalismo que nós temos nas relações? Sim, eu acho que a Simone travou aqui, eu vou tentar dar um pouco da minha perspectiva. Também não sei. Oi? Voltei? Voltou, você voltou, Simone, continua. Não sei o que aconteceu aqui, mas voltei, que bom. Então, não vejo isso acontecendo na minha realidade ainda, não estou dizendo que não está acontecendo no Brasil, acho que tem realmente alguns pockets aí ao longo, né, no país que pode estar acontecendo, mas para a gente ainda não vê como uma realidade. A realidade, sim, é que para a liderança, esse momento todo, né, foi muito exaustivo. Então, assim, fazer gestão de pessoas já não era fácil antes, não era todo mundo que queria ser líder antes. Eu acho que agora mais ainda, né, porque demanda realmente muita energia, novas competências e tudo. Então, acho que tem uma reflexão, talvez, que a gente vai ver mais, talvez menos pessoas queiram ir para uma carreira de liderança, pelo que se vê, né, da exigência que uma cadeira de liderança exige. Mas não é ainda uma realidade, a gente não teve gente líderes saindo mais do que o normal, assim, não estou dizendo que ninguém saiu, mas não vimos isso, nem pessoas não querendo ser promovidas, mas é só um ponto de atenção que eu acho que pode acontecer. Acho que do meu lado aqui também não vi esse movimento todo acontecendo, não vi ele acontecendo de forma intensa. O que eu vi muito, e eu ouvi muito da liderança nesse meio do caminho, foi o quanto a gente precisou aprender ainda mais, né? Liderança precisa disso, mas acho que a gente precisou aprender ainda mais na pandemia, é lidar com zona cinzenta, porque não tinha certo ou errado, a gente estava vivendo um momento de aprendizado completo, né? Eu lembro muito que a gente teve uma sessão que a gente estava conversando, eu falei, olha só, gente, não tem aqui conhecimento de pandemia disponível no mercado, e eu fazia gestão da área da saúde, né? Eu faço gestão da área da saúde, não tem disponível no mercado para eu comprar, né? Não posso ir lá e falar, eu quero um especialista agora em pandemia para vir aqui trabalhar com a gente, porque já viveu isso e vou trazer. Não existia, mas a gente estava meio que aprendendo todos juntos, como sociedade, mas também como liderança dentro de casa. Então, assim, viver essa turbulência, entregar resultado, conseguir ser flexível, sem ter o time ali, olhando para o time todos os dias, né? Assim, sentir o time de verdade. E ainda sem saber fazer, para mim foi o maior desafio, mas eu não vi nenhum líder jogando a toalha nesse sentido. Eu vi muito líder, assim, precisando até de suporte mesmo, de falar assim, para mim está difícil porque eu também estou aqui como pessoa, reconhecendo que eu tenho algumas limitações e que está difícil de lidar com a pandemia, inclusive. Como é que eu me fortaleço para poder falar disso com o meu time e poder ser esse guia que eles estão tanto precisando. Então, acho que eu vi mais esse tipo de preocupação, de fato. Porque a nossa relação com as empresas é diferente, né? É uma relação mais, eu diria, mais profunda. Por exemplo, o Great Resignation provavelmente vai demorar muito para chegar na Coreia, onde a relação é total, né, de lealdade, de integração, de mistura do eu pessoal com o eu profissional, né? Ótimo. Agora, o Márcio Pascoalati fez uma consideração e depois fez uma pergunta, né? Como a integração com a área da saúde ocupacional teve o suporte necessário para o endereçamento de funcionários e colaboradores
terceiros com o Covid-19. Como a empresa fez para ser diferente e suportar o sistema público quanto ao atendimento aos seus colaboradores e terceiros? E se o fake news teve alguma interferência? Fake news sempre tem, né? Mas... Fake news teve interferência, sim, tinha muita informação desencontrada, e agora estou até fazendo uma sessão agora de relembrar um pouco, né, de reviver aqueles momentos difíceis. Mas acho que fake news teve muita dificuldade, a gente trabalhou muito com comunicação e com conversa com as pessoas. A gente abria muita frente de live como essa aqui, mas já perguntas abertas para falar sobre. A gente fez muita live, muita orientação vinda dos nossos próprios médicos, porque eles têm uma credibilidade enorme com o nosso time. Então, acho que essa foi uma vantagem no meu caso aqui, porque eu tinha médicos que conheciam o time, que tinham a confiança do time, então eles falavam sobre o uso de máscara de um jeito que convencia, porque, de fato, eles tinham essa conversa próxima com o time antes. Então, a gente investiu muito nessa questão de como é que você comunica certo, né? Porque tinha muita coisa desencontrada. Então, sempre que aparecia uma coisa diferente e meio torta, e aí essa coisa toda, né, sem discussão política aqui, mas essa confusão toda que o próprio governo se meteu, né, na orientação sobre a pandemia, que as informações, inclusive, vinham desencontradas do próprio país, a gente tentou fazer muito esse lugar, e aí tentando responder como é que a gente trabalhou com o público aqui privado, né, nosso lugar de privado, tentando suprir a falta de orientação que às vezes a gente não tinha do público. Então, a gente também fez um pouco das vezes de falar sobre pesquisas, de falar sobre orientação que a gente também estava estudando, com a credibilidade que a nossa área de saúde tinha para falar com os nossos colaboradores. Então, foi assim, eu tive um retorno de vacinação muito alto dos meus colaboradores, e sem forçar a mão, porque tinha essa coisa, demite ou não demite quem não toma vacina, né? O que você faz com isso? Gente, de novo, você tem que conversar com as pessoas e explicar para elas que quando você está falando sobre vacinação, você está falando sobre a vacinação não para você está falando de um problema da sociedade, você está vivendo uma pandemia. Então, esse nível de consciência a gente tentou imprimir na conversa com os nossos colaboradores. Acho que foi um pouco do que a gente tentou fazer aqui para suprir essa falta, esse gap que a gente viveu como sociedade. Na Cargill a gente teve uma realidade bem parecida com o que a Liz comentou. Acho que quando a gente está, né, com empresas que continuaram trabalhando durante a pandemia, essa questão, né, toda a equipe de saúde e segurança atuando foi muito forte, né, porque a gente precisava garantir todos os protocolos de saúde que mudavam constantemente, máscara, vem daqui, conseguir 10 mil máscaras para 10 mil funcionários, né, de uma hora para outra foi uma loucura. Então, o time estava muito próximo, a gente tinha comitês de crise para tomar todas as decisões em vários âmbitos, país, fábrica, localidade. O time de segurança atuou de forma muito, muito ativa. E, realmente, essa questão da comunicação. Acho que foi também na Cargill, a gente teve muita comunicação e suprindo realmente essa necessidade, tanto para os funcionários quanto para os dependentes. Também tivemos lives com as famílias, né? Certo momento que estava meio confuso ali, a gente trouxe alguns médicos do trabalho nosso também, fazendo live com as famílias, né? Comentando, tirando as dúvidas. Então, acho que esse posicionamento foi muito importante para os funcionários se sentirem mais seguros e constantemente, né? Porque como as coisas mudavam toda hora, então a gente tinha muita comunicação, reforçando, sentia que estava dando uma, né, não se falava mais muito em alguma coisa, a gente ia e comunicava de novo, então realmente foi até um over de comunicação de Covid, mas tinha que ser, né? Sim. Ok. Agora uma curiosidade, estou aqui curiosa. Tem algum fato durante essa pandemia que surpreendeu vocês? Fato? Eu acho que a gente se surpreendeu o tempo inteiro. Vou falar para você aqui, que é o que a gente aprendeu aí como grupo, tá? E a Icozan aqui, nós nos unimos e fomos comprar testes, enfim, e aí a gente viu que a gente poderia comprar uma quantidade de testes que veio da China, só que a gente comprou o teste antes do tempo, e compramos testes de antígeno, né? Não de anticorpo, mas de antígeno. Que no final do dia a gente descobriu e falou, meu Deus, o que eu faço com esse teste todo? Porque assim, não adianta eu saber se tem anticorpo ou não tem anticorpo, preciso saber se a pessoa está doente. Então, assim,
Para mim, o que surpreendeu foi a nossa capacidade, e eu acho que a gente, de verdade, como grupo, a gente conseguiu se unir cada vez mais. E o que me surpreendeu, eu acho que, assim, como sociedade, foi o poder que isso teve na chacoalhada social. Eu me vi aqui fazendo muita discussão sobre como é que a gente ia ajudar com parceiros de educação as escolas que a gente ajuda no voluntariado normal, mas com outro tema, que era a falta de merenda escolar. Não estava falando da Covid, estava falando das crianças que não estavam indo para a escola e porque não estavam indo para a escola, não estavam comendo. Então, para mim, o que me surpreendeu, o que ficou mais agudo, foi a sigla do ESG, que de fato tomou, né, um contorno forte, ganhou uma cor bold ali. Essa foi uma coisa que me surpreendeu, quanto a capacidade que o mundo começou a ter de falar mais sobre essas questões sociais. Eu, como pessoa, me surpreendi mais com relação a isso, com esse movimento. Simone. Para mim, o que mais me surpreendeu foi realmente como a capacidade que as pessoas têm de se unir, né? Quando a gente dá uma direção, o que é que tem que fazer. Eu penso muito na época realmente no início da pandemia, que a gente não tinha clareza de muita coisa. Ninguém teve que falar assim tão especificamente para cada funcionário, você vai fazer isso, vai fazer. Não, né? Assim, ó, a gente tem que continuar entregando, tem que continuar atendendo os nossos clientes. E foi, assim, então, uma capacidade, né, de adaptação, acho que a gente nunca teve, né, uma experiência de uma capacidade de adaptação em massa, assim, né, tão grande, e a reflexão que fica é realmente, a gente não precisa, né, detalhar o beabá da coisa, a gente precisa dar o direcionamento, aonde que a gente quer ir, como que a gente quer chegar, com o comportamento, com a parte de cultura, mas não, assim, no nível de detalhe, né, de atividades, porque realmente as pessoas se comprometem, né, e fazem o que tem que ser feito. Então, a gente teve um ano fantástico no primeiro ano de pandemia, né, com várias ações de gratidão que a gente fez, porque foi um ano difícil, mas que a gente teve resultados incríveis. Então, assim, foi uma experiência realmente, acho que única para a gente, profissionais de RH, né, viver isso realmente foi uma escola aí de 10 anos de atuação, porque a gente viveu em pouco tempo muita coisa, né? E para mim, acho que um outro aprendizado que ficou foi a questão da flexibilidade, né? Que é bom ter plano, mas tem horas que o plano não adianta nada, né? Porque a quantidade de vezes que a gente pegou e rasgou algum plano, né? Ou muda isso, muda a data, entra a legislação, muda, agora pode máscara, não pode máscara. Então, assim, foi uma experiência assim de resiliência num nível muito alto, né? Para toda a liderança da companhia. Então, foi muito rico esse aprendizado, né? E a gente não pode esquecer disso. Exatamente. E o Cláudio Gomide, ele pergunta assim, diante disso, uma nova crise sanitária foi incluída no exercício estratégico das suas empresas? Você diz no BCP, né? Business Continuity. Acho que está tão recente que ainda não, né? A gente ainda está vivendo esse BCP agora, mas esse exercício acho que tão cedo ninguém vai querer fazer como exercício de BCP, né? Mas com certeza é um bom exemplo. Eu vou te dizer, Mauro, que é muito engraçado, assim, que para a gente segurança é uma coisa muito crítica, né? Porque a gente, obviamente, tem um risco na operação que a gente mede, né? Com gasto em 150 anos, então você imagina que a gente já se preparou para muita crise. E quando a gente não tinha pandemia ainda, a gente já tinha no plano, se acontecesse uma pandemia, o que aconteceria. Mas sabe aquela coisa que você fala assim, por que colocaram isso no plano um dia, né? Mas já existia um plano de continuidade. Então, foi super interessante que eu, pegando aqui a Simone, eu fiquei lembrando, né? Peguei o meu time logo no começo, antes de virar a pandemia, eu falei, vamos lá, vamos revisar o plano, o que está desenhado, né, no protocolo? Aí tinha lá, se virar pandemia, trigger 1, se não virar pandemia, se for uma pandemia, se for... Tinham todas as possibilidades, assim, então, como plano, estava perfeito, estava super tranquila, e eu tranquilizava meus pares na diretoria e falava, gente, olha só, no plano já previa a pandemia, está tudo calmo, então estamos na semana 2, tem 3 gates ainda, ou 4, para a gente poder tomar algumas decisões que são diferentes, a gente está acompanhando agora com um grupo de trabalho semanalmente. Na hora que acontece a vida real te mostra outras coisas, né? Porque a gente não sabia lidar com uma pandemia como essa. Então, assim, já tinha no plano, mas o plano não precisou ser rasgado, mas o point para a vida real foi mais difícil. Eu acho que a gente tem que... As empresas, quando vem a crise, ninguém está preparado para isso, né? É verdade.
E podem acontecer outras coisas que a gente nem sabe ainda, né? É um cenário completamente imprevisível. Esse eu acho que é a grande angústia de todo mundo, porque nunca foi tão imprevisível como está agora. Quer dizer, tudo aquilo que a gente achava que realmente... a gente nunca teve segurança de nada, mas agora a gente tem certeza de que não tem segurança de nada. É isso que dá uma certa angústia e que talvez afeta um pouco a saúde física mesmo, né, e mental das pessoas. Agora, uma coisa, vocês acham que... A gente sabe que, por exemplo, as áreas de TI estão com uma demanda, tá gente sendo tirada, gente indo para fora, trabalhando aqui no Brasil, mas trabalhando para fora, mas no Brasil, né? Vocês têm notado que existe agora essa ausência de barreira de contratação entre estados e países? Como é que está isso para vocês? Na Cargill a gente tem visto cada vez mais posições globais, né, e regionais também, é óbvio, mas acho que globais sendo abertas para o mundo inteiro, né, então profissionais brasileiros aqui atuando em cargos globais, isso já era uma tendência antes, mas acho que agora cada vez mais, né, tem posições que são abertas a serem remotas, então acho que isso é uma grande vantagem aí para os nossos, né, profissionais, que antes eles poderiam concorrer a posições aqui no Brasil, agora, né, meio que abre o mundo inteiro em termos de crescimento. Então, para os talentos, acho que é super rico em termos de oportunidade. Para a gente, como companhia, também abriu bastante a questão, né, de talentos, de pools de talentos aí no Brasil, então da gente poder contratar em lugares que... É que a gente está presente em mais de 160 municípios, então é difícil, mas tem lugar que a gente não está, né, que não tem Cargill, mas a gente pode contratar, né, em diversos lugares aí do Brasil. Então, abre sim a possibilidade, tem sido um desafio, né, para a liderança. Então, contratar um funcionário, porque parece lindo falar a gente vai contratar alguém em Recife, não temos nada em Recife. Mas aí, na hora que vem alguém, né, e o vale-refeição, e o não sei o que, tem um monte de detalhes. Então, tem sido um desafio para os nossos times de RH, para os gestores, essa decisão, nossa, mas eu vou ter alguém que eu não vou ver nunca. Mas tem sido interessante, e a gente tem tido vários aprendizados e várias situações, e acho que isso vai ser cada vez mais frequente, né? Perfeito. Estou com você, Simone. Eu acho que, assim, ainda não é uma realidade aqui, porque a gente acabou tendo que fazer contratações e acabava que o pool de candidatos estava muito mais aqui concentrados nesse nosso mercado, né? A gente estava ampliando aqui para o Brasil. Eu acho que abre, sim, esse espaço. A gente teve uma que a gente acabou não contratando, mas já estava dentro do nosso pool aqui, que estava numa outra região, e a gente está, né, ok, vamos funcionar. Mas vamos fazer funcionar. Mas teve uma coisa que foi interessante, que foi a migração de muitas pessoas do nosso time que moravam em São Paulo, um apartamento fechado, pequeno, e que se mudou no meio da pandemia para o interior. E aí veio aquela pergunta, e aí, o que eu faço agora, né? Volto, né? Fecho a casa lá no interior. E a resposta é muito assim, né? Não tem uma regra, não vou falar agora, não, agora vai voltar e vai, né? Tem que voltar para o escritório. Mas também a gente não pode se enganar de que sim, a gente vai precisar que algumas pessoas aqui de vez em quando venham para o escritório. Não dá para dizer, olha, não, esquece, né? Pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, nunca vai precisar vir para o escritório, vai precisar vir para o escritório. Então, assim, é um papo muito aberto, falar assim, eu não sei como vai ser. Pode continuar no interior? Claro que pode. Agora, saiba que eventualmente vai ter uma reunião que vai precisar do time inteiro aqui e você vai precisar vir. E também não dá para imaginar que a companhia vai custear essa ida e vinda, né, de todas as localidades. Então, assim, para mim é um papo meio combinado. Se a gente conseguir ter essa conversa reta com as pessoas, eu acho que vai funcionar, entendeu? Então, e o líder vai fazer a diferença aí. Porque não adianta a gente escrever muito uma política dentro da área de pessoas e cultura, de recursos humanos, porque vai ter que lidar com caso a caso. Se for uma pessoa super bacana e que resolveu morar em outro lugar, acho que Simone tem um pouco mais de experiência nisso, até porque multinacional você já está mais habituada a viver com esse tipo de idas e vindas de executivos, mas eu acho que a gente vai ter que ter a tal da flexibilidade para conversar e fazer dar certo. Esses dias a gente estava numa discussão aqui no grupo de será que a gente não pode ir atrás, né? Tem a crise da Ucrânia, tem ali naquele lugar geográfico do mundo, tem muita gente boa de tecnologia. E se
Tem muita gente boa. Por que a gente não vai atrás dessas pessoas que estão precisando de ajuda humanitária? E, by the way, podem resolver um gap, né, um apagão aqui de tecnologia que a gente está vivendo por aqui. Então, acho que vai exigir da gente mais criatividade. Acho que o resumo é um pouco esse. Perfeito. Gente, já faltam... A Tatiana está aqui me avisando, mas eu já tinha visto, Tati, que faltam 4 minutos. Está na hora da gente fazer a nossa despedida. Infelizmente, passa muito rápido, né? Mas eu queria, então, que vocês deixassem uma mensagem final aqui para eles, né? Para a gente poder encerrar. A gente encerra pontualmente às 8 horas, né? Então... Eu não sei quem é que vai começar. Bom, posso começar aqui. Eu acho que de tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos, né? E aí, quando a gente está falando de vivência de liderança, a gente não pode se excluir como pessoa nessa história, né? Acho que cada um de nós aqui teve o seu quinhão de aventuras também pela pandemia, pessoalmente falando, né? Infelizmente, né? Não estou vendo a carinha de todo mundo aqui, mas seguramente muitas pessoas que estão aqui com a gente passaram pelos seus desafios pessoais também na pandemia, né? Mas como a gente está falando de um fórum de liderança, como é que a gente pode ressignificar tudo isso e fazer desse aprendizado, né, dessas coisas que a gente vive que são diferentes e que são desafiadoras, e a pandemia foi talvez uma das maiores que a gente possa ter vivido nas nossas carreiras, todos nós aqui, dependendo do momento que nós estamos nas nossas carreiras, mas como é que a gente pode ressignificar as coisas, criar significado, criar propósito e transmitir isso com segurança para os times, acho que é o maior bem que um líder consegue fazer, que pode fazer. Então, acho que a reflexão que fica aqui é como é que a gente, no papel de líder, a gente pode ir criando pequenos significados e dando contexto para as pessoas, para elas se engajarem muito, muito mais, primeiro com a gente como pessoa, né? E depois com a gente representando uma companhia. Acho que essa é a minha reflexão. A minha reflexão é que realmente a gente viveu um momento aí muito intenso, né? Um aprendizado, um intensivão aí nesses últimos anos, da importância da liderança, de estar próximo das equipes, esse lado mais humanizado, né? De que as pessoas são pessoas e a gente entrou na casa das pessoas, viu a família, né? Então, acho que isso foi muito bacana, foi muito legal. E trazer isso para esse momento agora, né? De retorno aos escritórios, de novo normal, o que seja, né, continuar com esse lado da parte mais humana e conectando com as pessoas. E a questão da experimentação, a gente realmente está, né, no momento de ver o que vai dar certo, mudar. A gente viveu assim nos últimos 2 anos, então por que daqui a um mês a gente vai querer que tudo volte a ser o que era antes, né, e tudo preto no branco? Não vai ser nunca mais. Então, acho que a gente também não pode, né, sofrer com isso, tem que pegar essa experiência e levar para frente, e experimentando. Se não der certo, a gente muda. Eu acho que para a liderança isso traz um pouco de angústia, né? Nossa, a gente tem que ter tudo perfeito, a política, tudo certinho. Não, a gente vai fazer o que dá, vamos ver, experimentar, qualquer coisa a gente muda, se não der certo, a gente pode falar, não deu certo, vamos mudar de rota. Então, acho que esse é um grande aprendizado, uma reflexão interessante aí para os próximos meses também. Ótimo, muito obrigado. Falando que realmente a gente entrou dentro da casa das pessoas, eu estava aqui com o microfone no mudo, porque o meu cachorro, que está aqui, que fica do lado, estava fazendo um barulho danado. E é isso mesmo, né? A gente hoje tem que conviver com isso. E eu deixo, então, meu agradecimento a todos vocês pela presença, a vocês especialmente, Eli e Simone, e deixo como mensagem, gente, como competências hoje para a gente poder ter um pouco mais de sucesso, né, nos negócios, eu diria, como a Eli falou, e a Simone também, de flexibilidade, agilidade para trocar de rota, muito autoconhecimento, porque sem autoconhecimento você não consegue ter o equilíbrio para poder fazer realmente, poder enfrentar todos esses desafios que vão ser grandes e não vão parar daqui por diante. Então, um beijo a todos, muito obrigada pela participação de todos, espero ver no próximo vocês todos, tá? Um beijo a todos, tchau, obrigada.